e virá em 2029. Ele vai passar a 31 mil quilômetros da Terra no dia 13 de abril, uma sexta-feira, 13 de 2029. E ele é o que vai passar mais próximo da Terra depois do asteroide que destruiu, acabou com os dinossauros, ele é o que vai passar mais perto. Ele vai passar entre a Lua e a Terra. 31 mil quilômetros. O 13 Atlas é tipo assim, ó, olhem para o céu. Só olhem para o céu. Mas não sou eu, entendeu? Só fiquem olhando para o céu. O 13 Atlas não é. O 13 Atlas é o trailer. Entendeu? O 13 Atlas é o trailer. O filme se chama... Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Pessoal, qual é a tua concepção hoje sobre os seguintes temas? Perdão, separação do joio e do trigo, iluminação, assuntos voltados aí para uma ampla reflexão. Eu sei que você deve ter várias ideias em relação a isso. Só que hoje nós vamos conversar com uma pessoa que vivencia isso e tem diversos conteúdos aprofundados para virar certas chaves que muitas vezes não foram viradas. Então, eu tenho a grande satisfação de anunciar que nós estamos aqui hoje com a Marcela Leal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Também estou feliz, a gente vai bater um papo aí em relação a todos esses temas, né? Agora, um tema que eu vejo que é algo que as pessoas têm uma dificuldade de colocar na prática, e também tem pessoas que têm visões diferentes, é a questão do perdão, né? Como é que você enxerga essa palavrinha e esse sentimento, não sei, essa vivência que as pessoas têm tanta dificuldade de entender, aplicar, né? Tá. Nossa, você já chegou com uma pergunta que eu vou ter que ir muito fundo agora, mas eu vou, tá? Você perguntou do perdão, eu vou falar. O livro que eu estudo e que eu trabalho, e que inclusive eu dou aula, que ela assim já vem fazendo propaganda, mas não é, mas é que eu vou falar do perdão e tá aqui, tá? Nesse livro. Então, existe um perdão que é o perdão do mundo, né? Que é o perdão que diz assim: ai, veja bem, você fez algo contra mim horrível, mas como eu sou muito bom, eu te perdoo, tá? Esse é o perdão do mundo. Esse perdão, em geral, ele não funciona muito, porque não existe uma igualdade entre as pessoas. Existe um ser que é muito melhor, muito mais caridoso e que resolve perdoar aquele que ela reconheceu, ele reconheceu que fez algo. O perdão que um curso em milagres traz, que é o perdão que eu acredito e que não é fácil de aplicar, tá? Mas que é um perdão que... Nossa, fiz um vídeo essa semana sobre esse tema. É um perdão que eu chamo de perdão verdadeiro. É um perdão onde você consegue... Aquele conteúdo emocional e psíquico da tua mente que está ligado àquele rancor, que está ligado àquele não perdão, ele desaparece da sua mente. Entendeu? Você pode até lembrar da situação, porque as cenas a gente vai continuar lembrando delas. Mas aquilo que te ligava emocionalmente àquela cena desaparece. E vira uma cena como outra qualquer, entendeu? Então, muita gente que perdoa e perdoa verdadeiramente, acontece isso, a pessoa entra num estado de gratidão muito grande pela própria vida, ou às vezes dentro de um processo terapêutico, um processo espiritual que ela passa, que ela olha para aquele passado e ela ressignifica esse passado, entendeu? Então ela consegue entender, por exemplo, que aquilo que aconteceu com ela, ou se ela foi agredida por alguém, ela consegue entender que aquilo que aconteceu diante do nível de consciência das pessoas envolvidas não poderia ser diferente. Que é um pouco o que Jesus falou na cruz. Eles não sabem o que fazem. Esse é o nível de perdão que eu acredito. Não é fácil, mas é o perdão verdadeiro, porque, de verdade, por piores que algumas pessoas sejam ou pareçam ser, elas fazem o que fazem porque estão inconscientes.
Não estou falando que é fácil, que nem eu falo às vezes nas minhas aulas. Não estou falando que você tem que sair e abraçar, né, o seu agressor ou alguém que te fez mal. Isso não é o perdão verdadeiro. Ele é o apagar daquele vínculo emocional de medo, de raiva, de culpa que você tem com aquele momento traumático. Esse é o verdadeiro perdão. É bem assim complexo mesmo, porque você falou, né, tem um tal do perdão social, né, tipo assim, eu sou obrigado a perdoar meu familiar, cuidar. Só que é um perdão social, você vê que a pessoa está se consumindo por dentro, a pessoa muitas vezes perdoou para a sociedade, está ali segurando um fardo, e até você falou a palavra generosidade, né, generosidade não seria algo relacionado a isso nesse momento, né? Sim, sim. E assim, como é que funciona essas pessoas que te procuram, às vezes, com essa dor? Por que eu tô falando? Porque às vezes a pessoa deve procurar e falar assim, eu perdoei meu pai, mas você tá vendo que, eu perdoei meu irmão, meu amigo, mas você vê que aquela pessoa tá cheia de espinhos ainda, né? Como é que é o processo de assumir isso? Acho que assumir que é o mais difícil. Então, é que é a única coisa que funciona de verdade. Não é fácil isso. O perdão, que inclusive um curso em milagres traz, que é algo que ele fala muito sobre o perdão, é reconhecer que aquilo que o seu irmão fez, em última instância, nem aconteceu, porque esse mundo é ilusório. Então, é deste lugar que esse livro fala. É deste o perdão, e esse livro fala muito sobre esse perdão. Mas é algo que a gente vai trabalhando a nossa vida toda. É um estudo para a vida, porque é muito profundo. Aquele nível de consciência que Jesus vivia, né, e que é uma referência até hoje para nós, não é à toa que naquela época foi um dos poucos que até hoje a gente ouve falar, porque é um nível de perdão muito profundo. Você vê o tamanho do feito e do lugar da mente que ele vivia, mas ele deixou essa referência. E por ele ter deixado essa referência, agora a gente sabe que é possível, porque ele foi igual a nós. Marcela, mas espera aí, ele não foi igual a nós, ele andou em cima das águas, né? As pessoas falam, não é igual a mim, não, ele é muito melhor. Na verdade, o que ele disse é, no futuro você vai fazer coisas como eu faço, ou até melhores, ou até maiores, porque você vai ter a consciência de que você é igual a mim. E eu acho que um dos maiores feitos é você conseguir acessar esse lugar de perdão. E é um treino, existe um treino da mente para que você vá se descolando dessas cenas, se descolando desse passado, e o descolar na mente é justamente isso, você tem um caminho neural que te leva até lá, só que te prende. Você olha para aquilo e fica, então você também está preso. Quando você prende alguém em uma situação de não perdão, de rancor, você está preso junto, você é o carcereiro, você não tem como sair. Você só vai sair se você se libertar, e se libertando você liberta o outro, né? Entendendo que naquele momento não tinha como ser diferente, porque o nível de consciência, por exemplo, daquela pessoa era muito baixo, entendeu? O que não significa que essa pessoa não vai mudar, assim como nós estamos mudando. Então, esse é o perdão, e tem um treino para acessar esse perdão, e é possível, tá? É possível. Tá? Não é fácil, mas é possível. O ponto de Jesus é legal, a gente falou sobre Jesus aqui já no podcast, através de várias óticas, né? E é o ponto eu vejo assim, tá? Ele dominou a ferramenta. Ele dominou a ferramenta que ele estava colocando à disposição. E aí não era uma coisa de tipo, venha até mim, não, faça você. Era um espelhamento difícil de entender para muitas pessoas que ainda olham e falam, não, você vai me salvar. Então isso que você falou é profundo, porque a partir do momento que a pessoa espelhou ali e falou, não, agora eu vou precisar trazer aqui. Beleza, na teoria ainda, né, tá tudo legal. Mas a maioria prefere o ataque, né? Prefere, você fez isso, você fez aquilo, né? Sim. E eu acho que isso é o que a gente vê, né? As pessoas se ofendem muito facilmente.
Exatamente. Eu não sei se já ouviu falar alguma coisa sobre quem... Não, vou começar a Tá, saber agora, tá hein? bom. É porque a gente já está falando do autor. Um curso em A milagres. gente já está falando do autor, por isso que você está tocando no assunto, então tô levando para esse caminho aí, mas é exatamente isso. A nossa mente coletiva, assim como nós individualmente, ela também vai iluminar, entendeu? Assim como nós individualmente caminhamos em direção a uma mudança de ótica a nosso próprio respeito, a nossa mente coletiva, como se nós fôssemos um único ser que está com a consciência baixa, né? Essa consciência coletiva também está se elevando, e tem até a ver com essa coisa da transição planetária, né, do mundo estar mudando, porque naquela época, por exemplo, que Jesus veio, ele não poderia falar de outra forma, porque a mente estava tão fechada, né, no medo, na culpa, na raiva, na crença, no ataque, na defesa, que ele teve que falar em parábolas, e ainda assim ele conseguiu por 33 anos, né? Porque ainda assim ele não conseguiu falar muito. Porque as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim: não, você não vai falar que eu sou amor. Você não vai falar isso para mim. Eu não sou amor, eu estou cheio de raiva, eu estou cheio de culpa. Você não pode ficar falando isso aqui para mim. Porque se ele permanecesse ali por muito tempo, as pessoas iam ter que mudar. Então é muito mais fácil destruir essa referência do que caminhar em direção a ela ou ser igual a ela. E naquele tempo ele fez tudo o que ele podia fazer. Então essa mente coletiva, ele fez para essa mente coletiva, ele não fez só para aquelas pessoas daquela época, tanto é que ele mudou a contagem do tempo, né? Tamanha a importância do que ele fez. E foi perfeito como foi. A maneira que ele fez, ele tinha que ser crucificado porque ele deu uma aula ali de perdão. A aula foi essa, de perdão. Então, se eu, enquanto ser encarnado, conseguir, agora vocês também conseguem. Se eu, enquanto ser que agora estou sendo pregado na cruz e estou sofrendo a dor, porque na minha visão ele sofreu sim, até porque ele tinha que dar aula completa de ser humano, se eu, enquanto ser humano, fui pregado, sofri tudo que eu sofri e ainda perdoei, eu não condenei o meu irmão, você, a partir de agora, você consegue também. Então a gente vê aqui uma ótica estratégica, então, em tudo isso. Bingo. É como se ele tivesse criado uma estratégia com todos os envolvidos direto e indiretamente, utilizou de algo maior, lógico que ele tinha, para que exatamente o cenário que foi exposto até hoje reverberasse na cabeça das pessoas. Mudança dessa mente coletiva. Essa mente coletiva, por exemplo, hoje a gente está falando sobre coisas que talvez há algum tempo atrás a gente fosse queimado numa fogueira, entendeu? Então essa mente coletiva já está se abrindo e já se abriu muito, né? Quando que eu lembro de, sei lá, 20 anos atrás, que a gente não falava como a gente fala hoje. Olha o tamanho da abertura, olha o tanto que a gente tem de gente na internet falando disso, podcasts e tudo, e quanta gente a gente está acessando. Então, é o momento dessa mente coletiva se abrir. Até um ponto onde essa consciência coletiva acorda deste sonho de dor, tá? Então, é o que eu acredito. Você que está aí, já dá uma fortalecida aqui, se inscreve, toca no sininho, compartilha, né? Nós temos aqui uma colaboração entre, ela também tem canal no YouTube, vai estar aqui para vocês poderem juntar esse conhecimento e mandar para outras pessoas. Temos um número de não inscritos muito grande assistindo. É bom? Super bom, excelente. Só que vamos nos inscrever, porque assim você consegue receber com maior incidência conteúdos como esse aqui. E a gente vai entrar nessa questão da ressignificação, até separação do joio e do trigo, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua transição, porque quando eu entrei em contato contigo, eu tinha visto o teu material nesse universo, mas você tem uma transição de carreira significativa e que muitas vezes é pouco compreendida.
Sim. Como uma pessoa que estava lá, uma pioneira na área, para quem não conhece, pioneira na área do humor, do Sim. stand-up no Brasil, teve essa quebra e veio para uma área consciencial, considerada não da mídia, né? Nós temos aí um grande número de pessoas que acompanha, mas não é algo divulgado em larga escala, e você teve essa decisão, você teve essa quebra e hoje você está vivendo uma vida com um significado de lapidação para pessoas que estão te buscando, né? Comenta um pouquinho, pessoal, como é que foi isso? Tá, claro. Bom, você quer que eu fale o que eu fazia? Posso falar um pouco? Pode Tá. Eu falar. fazia, na verdade, eu fazia um tipo de humor chamado stand-up comedy, que é esse de cara limpa, humor de cara limpa, né? Eu e mais 5 comediantes, a gente meio que criou isso no Brasil, que foi em 2005. Era eu, Marcelo Mansfield, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Oscar Filho. Aí tinha o Diogo Portugal, que viajava de Curitiba para São Paulo e fazia show com a gente às vezes. A gente montou um show chamado Clube da Comédia Stand-Up. E aí a gente ficou fazendo show e eu fiquei com eles no Clube da Comédia. Esse grupo ficou junto por 4 ou 5 anos. Daí veio o CQC e os meninos foram para o CQC. Então a gente continuava se encontrando, mas a gente já não se fazia muito show junto, até porque só tinha gente em São Paulo fazendo. De repente, as pessoas começaram a gostar, começaram a entender esse tipo de humor e a coisa expandiu, né? E virou uma febre, né? Hoje tá uma febre. E eu fiquei, eu acho que por uns 15 anos, 13, 14 anos, fazendo stand-up comedy no Brasil todo. Fiz show fora do Brasil também, fiz em Portugal, fiz na Argentina. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu fiz, até porque não tinha muita mulher fazendo, então eles me chamavam muito porque, mesmo a coisa tendo já crescido depois de alguns anos, não tinha muita mulher fazendo. Então era sempre chamada. Só que, em paralelo, eu sempre estudei metafísica. Desde eu lembro de eu com 16 anos já começando a ler como chamava, manuscritos da Rosa Cruz. Eu já tinha um book que eu tinha feito só de coisa de jornal, mas da gente da época do jornal, tá? De muito tempo. Eu guardava, assim, de fazer um book de coisas de ufologia. Eu já curtia muito hipnose. Eu fazia experiências com amigos, assim, falava para um amigo: ó, você fica aí, tá horário, 4 horas da tarde, você deita na sua cama, eu deito na minha, a gente vai se comunicar e depois a gente vai conversar para ver se bateu o que eu mandei para você no tal horário mentalmente. Então, tipo, aos 16 anos eu fazia essas coisas, eu já amava isso. E filosofia eu também já estudava, sempre gostei de estudar. Então, eu acho que isso sempre esteve comigo. Mas como eu gostava de ler, eu gostava de escrever, o caminho da comédia foi meio que eu fui atriz, aí de atriz eu comecei a escrever os meus textos, e os meus textos já eram um pouco cômicos, e aí eu fui para a comédia. Tinha um show em São Paulo chamado Terça Insana. Da Terça Insana com personagem, eu fui para o stand-up comedy. E foi maravilhoso, só que sabe quando chega um ponto que você fala, cara, eu não quero mais provar nada para mim. Eu consegui tudo que eu queria. Eu queria, quando eu fui entender o que era stand-up comedy, e eu lembro de um professor meu de stand-up, que era o Cláudio Torres Gonzaga, que era o chefe dos roteiristas lá da Globo, ele falava, stand-up comedy é o tipo de humor mais difícil de fazer. Eu falei, é esse que eu quero fazer, é esse, eu queria desafio, sabe assim? E aí chegou um ponto que eu falei, nossa, eu já fiz tudo o que eu queria nessa área, eu tenho um show solo, eu fui nos programas de TV que eu queria, no Jô, na época, que eu amava, fui 2 vezes nele, que me deu oportunidade, divulgou o meu show. Então, assim, aí teve até no New York Times saiu matéria de stand-up, saiu uma foto minha. Eu fiquei muito feliz. Só que, assim, aquele ego que precisava ser afagado e falar assim: olha, você é incrível, Marcelo. Esse ego, ele já deu o que tinha que dar para mim. Falei, tá bom, eu já provei para mim que eu sou boa em algo, que eu sei fazer alguma coisa bem, e aí agora? O que eu quero? E às vezes eu ficava ali no camarim com as pessoas, e eu chegou um ponto que aquela guerra de
sair do palco, ai, fulano foi melhor, né? Não, hoje o fulano foi melhor. Não, mas essa piada funcionou, essa piada não funcionou. E sempre aquela guerra de, nossa, eu tenho que ser melhor, amanhã eu tenho que ser melhor, no outro dia eu tenho que ser melhor, nossa, dessa vez não foi, foi o fulano que foi. Aquela competitividade na mente, aquele esquema de o tempo todo alguém te passando a perna, ai, porque o programa de TV tal, porque eu fiz teste, porque eu fui bem, mas o fulano pegou porque ele era filho do outro fulano. Todo esse meio, e aí acho que culminou num programa de TV que era um sonho meu fazer, que era o Saturday Night Live, que é um programa americano de super sucesso que veio para o Brasil. Esse programa ele foi meio que foi a gota d'água para mim, porque eu passei tão mal, e o meu sonho era trabalhar com comédia na TV, que é uma coisa rara, né, de se fazer, e no programa Saturday Night, que é considerado o melhor do mundo, Saturday Night Live, eu sofri tanto nesse programa, mas tanto, que eu lembro de eu estar no banheiro da Rede TV, assim, chorando, falando, meu Deus do céu, eu tinha um contrato de 1 ano, eu estava 3 meses ali, eu lembro que a gente acordava às 5 da manhã e trabalhava até às 10, 11 da noite, de segunda a sábado. Às vezes a gente tinha o domingo, às vezes não. Às vezes, de folga. Depois de 3 meses, eu estava chorando no banheiro lá da Rede TV, falando, eu quero parar. E eu olhava para o meu contrato, eu tinha que pagar uma multa de R$80 mil para desistir, eu não podia desistir. Eu falava, eu não quero ser alguém mais. Eu não quero mais ser alguém, eu já sou alguém. Então, acho que a transição foi essa, de entender que todo esse desejo, que eu ainda amo a comédia, tá? Não vou falar que não, eu ainda tenho essa visão dentro de mim, de ficar rindo das coisas e fazendo piada dentro da minha cabeça, é claro, porque hoje em dia tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, mas ainda tá um pouco dentro de mim, mas aquele ego, ele foi massacrado, meu ego foi massacrado de todas as formas possíveis, chegou uma hora e falei, cara, chega, agora eu quero saber o que me dá prazer de verdade, onde eu sinto paz, e eu estudava já há muito tempo, física quântica, muita física quântica, filosofia. Aí eu descobri esse livro, Um Curso em Milagres, que ele é uma mistura de tudo isso, ele é filosófico, ele é profundo. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer umas lives e falar disso. No início, no meu Twitter, que era um Twitter de comediante, tinha lá mais 100 mil inscritos, eu abri umas lives lá e o pessoal ficava assim, o que essa Marcela tá falando? Ela virou caça-fantasmas agora? Ninguém entendia nada. Eu falei, vou fazer. E eu comecei a me sentir bem fazendo aquelas lives, porque eu tinha todo esse conteúdo que eu confiava, eu acreditava, me fazia bem, mas ao mesmo tempo era uma coisa meio velada, tipo, ai, que vergonha. Então eu ainda estava com um pé num bar, com um pé no outro, sabe? Tipo, eu não posso falar disso porque as pessoas vão achar que eu sou louca. Aí chegou um momento que eu falei, eu sou louca mesmo, é disso que eu vou falar. E eu não estou mais preocupada com o que as pessoas pensam, porque são polos distantes. Um é o materialismo e outro a espiritualidade. O materialismo, que é o sistema de pensamento do ego, vai olhar para a espiritualidade e falar, essa galera é muito doida. E a espiritualidade, por outro lado, vai olhar e falar, cara, eu não quero nunca mais tá aí, porque eu estou muito bem aqui. E tá tudo bem, entendeu? Então foi aí que eu comecei a falar. Aí, em 2017, eu montei um curso sobre esse livro, que já falava um pouco desse livro, uma turma ao vivo. Da turma ao vivo, eu fui para o online antes, inclusive, da pandemia. 2018, eu já estava começando no online. E aí eu montei o canal. Em 2018, eu montei o canal Escola da Liberdade e comecei a falar disso e virei professora de autoconhecimento. E é isso. Você assumiu realmente essa questão essencial, porque eu acho que tem muita gente que está nas mais diversas profissões técnicas, profissões que também são da mídia ou não, que elas dentro de casa fazem os estudos, mas elas não têm essa coragem que você teve de dizer, olha, é isso aqui. Sim. Eu estou colocando aqui a minha cara a tapa de uma nova forma, é isso que eu acredito e pronto. Porque as pessoas têm medo de perder isso que você falou, o afago, né? Ou serem apontadas como loucos. Mas então, pessoal, bem-vindo ao manicômio, não é verdade? Exatamente. Bem-vindo. Nós estamos aqui justamente para isso. Vamos ser julgados, vamos ser apontados e passando uma mensagem para quem quiser, né? Sim, é isso aí. É isso aí. E é legal isso, porque até outro dia fiz
trouxe uma convidada, a gente estava falando sobre projeção astral, que é um ambiente que conecta muitas pessoas que estudam sobre projeção astral. Tem o Wagner apresenta aqui, né? Estava conversando com a Liliane, eu falei que apareceu um trecho de um stand-up seu, que você fala que você foi fazer lá um curso e o cara falou assim, você não acredita, eu projetei, eu saí do corpo, eu dei uma volta na Praça da Sé. Daí você fala assim, imagina quando ele descobrir que ele pode fazer isso sem sair do corpo. Exatamente. Que é um negócio que é normal, né? Exatamente. Então, assim, até nisso, né? Numa experiência espiritual tem muito mais coisa, né, do que o trivial. Sim. E por que eu tô falando isso? O que você entende como separação do joio e do trigo? Porque a maioria das pessoas que falam assim, se inflamam, né? Vai separar o joio do trigo. Mas, na verdade, ela tá se considerando o quê? O joio ou o trigo, né? Todo mundo é trigo. Todo mundo é trigo. Todo mundo é trigo, ninguém é joio. E como é que você vê isso, você fala na questão frequencial, né? Uhum. Então, tem uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa é muito bom, né? É um ser, na verdade, não é uma pessoa, que é o Bashar. Você já ouviu falar do Bashar? Bashar. Tem um convidado que vem aqui que ele falou sobre ele, o Lucas. Tá. O Bashar, ele é um extraterrestre que um americano chamado Dariwanka canaliza há 30, 40 anos, sei lá. E o Bashar, ele traz um trabalho que dentro desse tema, a separação do joio e do trigo, é o que mais faz sentido para mim, porque eu nunca consegui comprar as coisas simplesmente porque elas são ditas como uma verdade. Eu queria fazer todos os links, inclusive científicos, para conseguir acessar aquilo e me convencer de que aquilo era verdade. Por isso que a física quântica, por exemplo, ela foi muito importante para mim. Acho que sem a física quântica eu não teria me entregado mesmo a esse processo. Hoje eu sei que isso que eu trago e que eu falo é verdade, porque eu estudei física quântica e fiz toda essa ponte de entendimento. O Bashar, ele é um cara que fala nessa linha mais científica também. Então, o que ele explica? Que, na verdade, a separação do joio do trigo nada mais é do que esse sistema de pensamento que é mais materialista, que é mais focado no ego, né? Mais material, mais na forma, que dá valor ao que é forma, que dá valor àquilo que o mundo reconhece como de valor, que são as aparências, tudo que é aparência, tudo aquilo que eu faço para ser aceito pelo outro, né? Tá, tudo faz parte desse sistema de pensamento do ego. Essas pessoas, elas vão continuar no caminho delas, não é que elas vão morrer. Tem muita gente que fala, não, porque aí vai ter o negócio, que vai ter o arrebatamento, você vai estar ali, sua mãe vai estar do seu lado, no minuto seguinte, sua mãe sumiu e só vai estar você, alecrim dourado. Sua mãe foi embora para outro plano, porque ela não era uma pessoa muito boa, e você é uma pessoa boa, então você vai ficar aqui. Não acredito nisso. Eu acho que é muito mais por uma opção mesmo. O que eu decido, quais são as minhas escolhas. Pessoas que eu convivia há 10 anos atrás e que eu gosto muito e que também gostam de mim, a gente não se encontra mais. Entendeu? Há 10 anos atrás eu estava dentro de um restaurante no Jardins com uma galera, entendeu? Gastando uma grana imensa num restaurante de estrelas Michelin com essas pessoas. E não vou dizer que eu não iria de novo, não é isso. Só que elas escolheram um outro caminho. Eu escolhi esse caminho. Então, a gente se afastou porque a gente não tem mais afinidade, a gente não tem mais ressonância de ideia. Isso, para mim, é a separação do joio do trigo. Mas eu, de verdade, eu não acredito que vai ser algo radical, como as pessoas falam. Que, tipo, a um dia a gente vai acordar e metade da população não vai estar mais aqui. Eu não consigo, não. Por tudo que eu estudo, isso não faz sentido. Eu acho que é um negócio muito natural, que a gente vai se separando e vai chegar a um ponto que a gente não vai mais ver essas pessoas, porque elas estão pegando um universo paralelo. E tá tudo certo no universo que elas escolheram. Assim como no nosso também tá tudo certo. Isso, para mim, é a separação do joio do trigo, mas não algo radical, que é separado entre bem e mal. Porque se a gente for olhar para a verdade absoluta, nem o bem e o mal existem. Porque os dois estão cooperando para que a nossa mudança de consciência aconteça, tanto o bem quanto o mal. Então,
isso ainda é muito relativo, ainda é muito mente dualista, né? A gente ficar nisso, nossa, fulano é mal, a maldade, nananã, sendo que todos esses seres em essência têm a mesma luz que nós temos. Eles só estão esquecidos. E assim como nós estamos começando a lembrar, eles também vão lembrar, todo mundo vai lembrar. E por onde a gente deve se conectar? A gente deve se conectar pela forma que diz, o fulano é do mal e eu vou ficar o tempo inteiro negando isso. Eu quero que essa pessoa suma da minha vida, ela é péssima, eu não quero mais ver, eu não quero ver em lugar nenhum, eu odeio, eu condeno, ou eu vou me ligar com a essência e entender que a essência está tudo bem, e eu aceito que existam pessoas diferentes de mim nesse mundo. Só que a gente não vai mais encontrar, assim como você não deve encontrar certas pessoas que um tempo atrás você encontrava. Então a gente vai, e esses universos paralelos, eu e o Bashar fala isso, eles vão ficando cada vez mais claros para cada um. Então as escolhas desses universos paralelos, elas vão chegar num ponto de materialidade mesmo, de você estar num universo e a pessoa em outro, e você não encontrar mais. Como que vai ser isso, eu não sei. Mas isso faz muito mais sentido para mim do que essas teorias apocalípticas de que vai chover fogo e que as pessoas vão sair voando, entendeu? Porque vão ser arrebatadas. Isso eu não acredito. Eu também sou dessa opinião. E assim, às vezes as pessoas que dizem que são o trigo falam, pelo amor de Deus, né? Como é que eu faço para ser o joio e para esse outro lugar aí que vocês estão recriminando? Porque, né, até melhor, porque às vezes haja paciência, né? Eu falo direto isso. E o ponto é, isso que você falou também acontece comigo, deve acontecer com várias pessoas que estão nesse nicho, que é o distanciamento. A gente parece que está cercado de muitas pessoas, mas na verdade também existe um processo de muito solitário, porque quando chega a questão em você, isso deve ser muito recorrente, chega um problema, chega uma situação de pessoas que estão te acompanhando, só que chega em você e você precisa dar um feedback ali. Então, entre aspas, você acaba ficando um pouco mais solitário num universo porque você entendeu certas coisas e está começando a passar. E aí, o ponto é o seguinte, como explicar de uma forma simples que essa separação do joio e do trigo, ou então essa solidão que muitos espiritualistas, pensadores encontram, ela coexiste no mesmo espaço que a outra pessoa que é puramente materialista. Então, assim, tá aqui o materialista, tá aqui o espiritualista. Os dois estão no mesmo espaço, mas o universo é diferente. Olha, é muito simples, você pediu explicar de uma maneira fácil, né, de ser entendida. Então, eu vou dizer o que me vem agora na mente. É muito simples a gente saber se uma pessoa é trigo, entre aspas. O que é trigo? É uma pessoa que está mais próxima da luz, né? Eu acho que é esse meio que a gente pode definir, ou que as pessoas acham, né? E o joio é aquele que não está pronto ainda, que não está preparado, que tem uma energia mais negativa e tal. Quer saber se uma pessoa está iluminada mesmo? Mesmo. Né? Porque tem aquela iluminação que é fake, que é, o ego espiritual, e tem a iluminação de verdade. Tem até um meme que eu vi esses dias de dois gatinhos assim conversando como se fossem pessoas de perninha cruzada, e tem a iluminação fake, que é a pessoa cheia de cristal, cheia de rituais, sabe? Aquela coisa meio hippie, assim, o gatinho, e o outro gatinho conversando, fumando cigarro. Tipo assim, iluminação verdadeira. O cara que não tá nem aí, né? E não fica nessa coisa separatista. Porque a iluminação de verdade, a mente de uma pessoa próxima da iluminação de verdade, ela não exclui. Ela é o amor incondicional. Ela é incondicional. Se eu estou iluminado, eu sou eu entendi na minha mente e eu integrei a ideia e o entendimento de que eu sou um com tudo que existe. Então, como que eu vou condenar o meu irmão? Entendeu? Por ser diferente de mim, se em essência a gente é igual. E eu já entendi que a gente é igual. Então, a pessoa realmente iluminada, ela não está nem aí.
sabe? Se tem uma pessoa que pensa diferente perto dela, se ela não vai se excluir, ela vai estar com tudo, porque ela não tem medo, entendeu? Ela não tem nenhuma ideia no mundo que vá, que ela da qual ela precisa se defender, entendeu? Uhum. Ela compreende. Se chega uma pessoa ali, sei lá, um assassino, e fala: olha, eu sou assim mesmo, eu acredito nisso, ela vai falar: ah, sim, entendo. Por quê? A partir do nível de consciência daquela pessoa, não tem como ser diferente. Então, para mim, o iluminado é a iluminada, o iluminado é o ser que simplesmente ama incondicionalmente e aceita as pessoas como elas são, diferente dessa espiritualidade fake, que é muito, né? Eu boto uma bata, eu, né, fico falando da luz e eu só estou com pessoas da luz. Não, isso, tipo, não acredito nisso. Não acredito nisso mesmo. Não tem cara de vida real isso, né? Não. Com essa experiência de tantos podcasts, eu vejo que assim, as pessoas que estão atuantes, elas são muito normais, Sim, muito perfeito. pé no chão, e eu acho que é super importante isso, Uhum. uma experimentação das pessoas também que assistem, né? Você falou sobre medo, né? Uhum. O medo, ele tem que tipo de peso na vida de uma pessoa? Como o medo ele pode acabar com essa percepção do amor que você falou, que realmente livra uma pessoa das culpas e dos julgamentos? Uhum. Então, o amor, na verdade, primeiro entendendo o que eu entendo como o que é o amor. O amor, ele não é essa coisa fofinha também, que o mundo conhece, né? Ah, eu preciso abraçar todo mundo, eu preciso ser bonzinho com todo mundo. Isso é uma visão ingênua do que é o amor. Porque o amor verdadeiro, ele, de novo, ele não, ele é muito diferente do conceito egóico do que é o amor, né? Então, essa é a verdade a nosso respeito. Então, no fundo, do fundo da nossa mente, quando eu falo a verdade a nosso respeito, é porque quando você vai eliminando todas as camadas de crenças que, né, as pessoas falam muito de espiritualidade, crença limitante, tudo é crença limitante. O nosso ego, a nossa persona é formada por crenças limitantes. Então, quando a gente vai limpando tudo que a gente não é e tirando essas ilusões a respeito do que a gente acredita que é, só sobra o que a gente é. Isso é o amor, tá? Mas é um estado de consciência plena, onde você está absolutamente em paz, porque você não se sente mais ameaçado por nada, entendeu? Você sabe que em essência, você está salvo, você é eterno. Você não é um ser que vai acabar. Então, você se liga com esse lugar mais profundo da mente e consegue ficar em paz. Então, esse para mim é o amor verdadeiro, é o final do processo de autoconhecimento, todo mundo caminha em direção a isso, e esse é o fim do medo, porque o medo, em última instância, ele é ilusório, ele é uma ilusão. O medo vem porque a gente começa a acreditar em tanta mentira e corresponder, né? Que nem eu estava contando aqui da minha história como comediante, e que todo mundo vive na vida. Eu tenho que provar que eu sou alguém nesse mundo. Por quê? Porque eu tenho que ser amado por esse mundo. Se em última instância tudo é uma projeção da minha própria mente, o Caibalion fala isso, né? O mundo é mental, é uma projeção mental. Um curso em Milagres também fala isso. Se tudo, na verdade, é uma projeção da minha mente e eu só vou ver fora o que eu decidi ver, então eu tenho que limpar toda a ilusão da minha mente para lembrar de quem eu sou. E aí, por isso o amor incondicional, porque quando eu chego nesse lugar, eu falo, nossa, eu não quero mais provar nada para ninguém, eu tô bem, eu quero expandir isso que eu entendi que eu sou. Então a pessoa ela fica tão bem que só o fato dela estar tá em contato com isso, ela já modifica as outras pessoas. Ela não precisa nem sair fazendo palestra. Ela está tão feliz, tão em paz, que onde quer que ela esteja, que é o estado de presença, ela está bem. Esse é o fim do medo. Ok. Ah, Marcela, mas se chega uma cobra, eu vou deixar a cobra me picar. Não, né? Não, é isso que eu tô falando. Isso é meio ingenuidade, não é? Você não vai perder isso. Você tá. Aliás, você vai ficar muito mais presente, até para perceber essas coisas, quando você tá
conectado com esse lugar mais profundo da mente. A sua atenção, ela amplia, porque a sua mente não está mais vagando por tempos que não existem. A mente egóica, ela deixa o corpo aqui, só que a sua mente está... Putz, aquele negócio que eu fiz ontem, será que fulano ficou chateado comigo? Ou então você fica, não, amanhã eu tenho que levar o carro na oficina. Então, tipo, só o corpo daqui, e a gente não está presente. Então, esse estado de iluminação, de amor, quanto mais a gente tira essas ilusões de tudo que a gente pensa que a gente tem que ser para ser amado, eu tenho que ser o diretor da empresa, eu tenho que ser o famoso, eu tenho que ser o não sei o quê. Você vai limpando, não é que você não vai ser, não. Você pode até ser mais famoso, se você estiver bem. Porque você não tem mais aquela ansiedade de querer provar que você é alguma coisa. Esse estado é o estado sem medo. Pode ver, todos os grandes mestres e mestras espirituais, eles vão relaxando, relaxando, e tá tudo bem. Mas se passar uma cobra, é óbvio que ele não vai ficar esperando a cobra passar, né? Não, uma coisa é Sem a cobra ingenuidade. vir e você dá um jeito nela. Outra coisa é você fala, não, vou procurar uma para eu dar um jeito nela. Aí é diferente. Aí é diferente, né? exatamente. Que nem a mosquito. Eu quero acabar com eles quando eles entram aqui. Não tem problema. Não vai eu não vou quebrar nada aqui no meu interior por conta disso. É uma coisa para as pessoas refletirem mesmo. Porque até você falou sobre o negócio do cigarrinho, então a gente fez uma outra live sobre Blavatsky, que tá até o livro ali. Daí eu lembrei dela, cigarrinho, comendo, fazendo as coisas, pisando. E era uma pessoa que estava dentro de um contexto fantástico e pronto. E aí é o X da questão. Como é que fica tudo isso? Você falou sobre a questão do já ser, do estar em continuidade. E aí como é que fica essa questão dessa galera, desse agrupamento de muitas pessoas que estão na seguinte máxima? Como que fica quando a pessoa está buscando, então, a iluminação o tempo todo? Em busca da iluminação. Então, mas é uma ideia fake essa, porque, de novo, ela pega aquele ego material, do mundo material, que queria ser alguém no mundo material, e joga esse ego, mesmo ego, para a espiritualidade. Só que ela continua buscando ser algo, percebe? Só que, ao invés de ser do mundo, agora ela está no mundo espiritual, continua tentando ser algo. E a gente vê muito isso em espiritualidade, né? Eu tenho o status tal, eu sou o mestre do não sei o quê. Então, ainda tem uma ilusão, porque, na verdade, é tão mais simples, é o aceitar o agora, aceitar as coisas como são agora. Você não tem que ser algo, é que nem criança, por exemplo, na educação de uma criança, eu não sei se você ouviu isso, mas eu já ouvi, ai, tá tudo bem, você tá aqui estudando, filha, mas quando você crescer e você fizer a faculdade de medicina, aí você... Quando você... Então, tudo é preparado para o futuro. Só que esse futuro não chega nunca, porque essa sensação de que me falta algo e de que eu ainda não estou completo, de que eu ainda não sou perfeito porque eu não tenho tal coisa que eu só terei no futuro, essa sensação ela vai com a gente até a morte. Se a gente não acordar dessa ilusão, entendeu? Da ilusão de querer ser algo, da ilusão de acreditar que a nossa felicidade está no amanhã. Porque não tá no fato de você ser um mestre mais espiritual que o outro, ou a bendita iluminação. Esse livro aqui é muito polêmico, principalmente para o que se trabalha em espiritualidade, porque tem um ponto do livro que ele fala o seguinte sobre iluminação. Ninguém neste mundo está livre da tentação. E ele chama, por exemplo, uma pessoa iluminada, uma pessoa próxima da iluminação, ele chama de professor de Deus. Ele fala: nenhum professor de Deus, por mais avançado que seja, está livre da tentação. Então, o que ele diz é assim, a gente sempre vai ter que ter um amparo de algo metafísico, entendeu? Porque a gente nunca vai ter a visão do todo. Essa parte do livro me fez entender que essa lenda do iluminado, talvez não exista.
Porque todo mundo que está num corpo não tem a visão do todo. A iluminação é a visão do todo. Eu sei exatamente quais são as premissas envolvidas em qualquer cena para decidir qual é a melhor opção. Como é que a gente vai fazer isso sozinho? Se a gente não acessa o nosso eu superior, se a gente não pede ajuda, sei lá, para Deus, né, para Buda, ou para algo maior que tenha essa visão e que nos ajude a ver enquanto a gente está aqui, que a gente não consegue ver tudo, como é que a gente vai ver? Entendeu? E é iluminado em relação a quem? Exato! É tão subjetivo isso. Aí fulano é iluminado, aí fica todo mundo lá, ai meu Deus, o fulano é iluminado. Jesus, que era Jesus, falava, gente, para com isso, a gente é igual. Entendeu? Para de achar que... E até hoje as pessoas usam Jesus para justificar os maiores absurdos. Tipo, ai, porque Jesus disse que, sei lá, eu já vi coisa de inteligência artificial que fizeram Jesus com uma metralhadora, entendeu? Nossa, essa eu nunca vi. Porque Jesus falou que tinha que pegar em armas. Tem uma parte lá da Bíblia que ele fala um negócio que aí a pessoa traz para o mundo dela, porque ela quer continuar na guerra. E ela pega aquilo que Jesus falou e falou, ó, então ele foi e disse isso aqui, ó. Mas você não quer entender realmente o que ele disse? Você tem que ir até ele. Porque se ele viesse agora aqui, subisse num púlpito de igreja, de templo, seja lá o que for que fala dele, ele não ia durar 15 minutos. Já ia ser Ele acusado. Ia ser mandado embora em nome de Jesus, entendeu? Em nome de Jesus. As pessoas iam agredi-lo em nome de Jesus, que dizia que não era para agredir. Então, e por isso que eu falo, e eu confio muito nisso que está dito aqui, até por conta do autor. Ele falou, ó, você nunca vai ter a total iluminação, a total visão, porque você está num corpo. Então, você vai precisar de ajuda, por mais avançado que você seja no seu nível de consciência, você precisa de uma ajuda que não é desse mundo, que é o todo, Deus, seu eu superior. Aqui nesse livro ele chama Espírito Santo, mas não tem nada a ver com a religião, né? É uma referência. É uma referência de algo dentro de você que é conectado com essa essência que nunca muda, com esse lugar onde você é este amor incondicional em Deus eterno, né? Que Jesus falava muito disso. Então, é com essa conexão que você tem que fazer e pedir essa guiança. Né? Aqui no livro tem uma maneira de fazer isso, né? Um treino para a gente pedir essa guiança para saber o que tem que ser feito, porque a gente sozinho a gente não consegue. É grande esse livro, deixa eu dar uma olhadinha, mostrar para o pessoal aqui. Parece uma Bíblia até, inclusive, então, né? ele é um método de estudo completo, tá vendo? Ó. Ele tem uma parte de texto, tem um livro de exercícios, que são meditações que você faz, uma por dia durante 1 ano. Nossa, é muita coisa. É maravilhoso. É tudo lindo. Não, é um livro grande, ele é dividido por partes aqui, sim, eu tô vendo. Sim, ó. Porque assim, tem uma parte aqui que eu vi 700 e tanto, depois tem uma outra mais pra frente, 300. 365, porque é 1 ano que você faz das meditações. Nossa, mas é muita página. Então, aí, nessa primeira parte, o livro texto que você vai lendo no seu tempo. Você pode ler 1 ano, 2 anos, você vai lendo, e tem as lições que são justamente essa parte mais meditativa, que te traz ali um ensinamento diário e que vai tirando a sua mente dessa identificação com o ego e colocando, fazendo com que você lembre desse seu estado de ser, que é imortal e que é eterno. E você vai entrando e é imediato. Você começa a entrar num estado de paz, assim, imediato. Não há necessidade de fazer 1 ano as lições. Você começa a estudar, você já sente um alívio imenso, sabe? De culpa, de medo. Você já vai entrando em contato com essa energia e vai se sentindo bem. Mas é um curso completo. É como se fosse assim, ó. Alguém dissesse, ó, você quer iluminar? O curso está aqui. Do início ao fim. Não tem como fala, o quebra-cabeça, ele está montado inteiro aqui. Não fica sem nenhuma peça faltando. Então, tem todo um currículo de treino da mente para você descondicionar dessa mente de medo, né, que é a mente muito identificada com o ego, para uma mente pacífica e amorosa, que é o seu estado natural, na verdade. Não vai te ensinar uma coisa nova, ele vai remover as ilusões da sua mente. E é aí que está o sofrimento. O ponto que você colocou, que eu acho que bate muito nas pessoas, é essa questão da necessidade do futuro, né? Até a gente vê na mídia,
todo o formato empresarial, as instituições de ensino, elas colocam essa pilha do futuro, Uhum. do tipo, planeje o seu futuro, você precisa estudar aqui na escola, porque depois você vai precisar escolher uma faculdade, e quando você fizer essa faculdade, você vai ter o seu futuro. Só que daí, muitas vezes, o caminho da pessoa, ela se desintegra do agora. Totalmente. E aí o sujeito está indo trabalhar num lugar que ele não gosta, com pessoas que ele não está afim, dentro de um esquema completamente nada a ver com a essência dele, e ele tem um burnout. E ele não sabe por que que ele está mal. Isso na melhor das hipóteses, tá? Porque a pessoa que tem esse lugar de essência, mais conexão, são as pessoas mais sensíveis e que estão inseridas nessa matrix, elas vão sofrer. E esse sofrimento vem de alguma forma. Pode ser um burnout, pode ser uma depressão, que na verdade é a alma dela falando: meu, sintoniza com a sua essência. Porque você está perdido, você está buscando coisas que não vão te trazer o que você realmente quer. O que você quer está aqui dentro. Só quando você se voltar para dentro você vai encontrar. E isso não significa que a pessoa precisa virar monge. Ela pode, inclusive, continuar na mesma empresa que ela trabalha, fazendo as mesmas coisas, só que sem colocar o peso, né, da satisfação da vida dela naquele lugar, naquele status, entendeu? Inclusive, para ela circular nesses meios, quanto mais em paz ela tiver, melhor. Que é o estar no mundo e não ser do mundo. Que é algo que, assim, a gente ouve largamente, até essa questão, o pessoal coloca a referência de Matrix, né, tal. Uhum. Você precisa estar no jogo, mas você não precisa ser do jogo, né, porque a gente Exatamente. tem os nossos mecanismos aqui que, por exemplo, a gente tem que falar de uma coisa profunda, mas na hora de anunciar precisa ter algo que não é tão profundo junto, Sim, para que as sim. pessoas liguem pontos, e não sei nem se são só as pessoas, para que as máquinas, né, consigam entender. Com certeza. E aí eu entro no quesito livre-arbítrio, né? Como é que você enxerga isso? Até que ponto que existe um poder de decisão no quesito livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio. Quer falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? A polêmica. Olha só, Eu tô vendo a moça aqui falando já bota, põe na capa lá aí. vem, lá vem. Não existe livre-arbítrio, hein? Põe aí. Gente, vamos lá. Tem um vídeo no meu canal que eu fiz há tipo uns 4 anos atrás, onde eu falei isso, muito polêmico, que eu falo, o tema é esse, não existe livre-arbítrio. Então vamos lá. Por que não existe livre-arbítrio? Porque isso que a gente chama de livre-arbítrio nada mais é do que nós sendo movidos pelas nossas crenças. Então a gente vem para cá, a gente recebe um guia do que é correto fazer nesse mundo, que não é verdadeiro. A gente pega todo aquele bando de crença limitante a respeito do que é o mundo e começa a perseguir essas coisas, porque disseram: você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, e começa a perseguir. Então, e a pessoa fala: ah, não, eu estou fazendo isso porque eu sou livre, eu decidi o que eu quero fazer. Quem disse que isso não é uma crença implantada na mente do seu avô? Seu avô queria isso. É por isso que você quer. Só que, de verdade, será que é isso que você quer mesmo? Será que você queria estar... E isso é um questionamento em todos os aspectos. Não só de trabalho, mas de relacionamento. Será que essa pessoa que você sente atraído por ela, que você pensa lá, aquela pessoa lá do meu trabalho, acho ela super interessante, nananã, será que não é uma crença que foi implantada pela sua mãe, pelo seu pai? E não estou metendo pau na família aqui, gente. Eu amo a minha família. Só que todos têm crenças limitantes. Então, o que nos move são essas crenças. E se a gente limpa essa programação, será que a gente vai fazer as mesmas escolhas? Será, por exemplo, que um cara que acha que precisa ter uma Ferrari para ter determinado tipo de mulher que vai se atrair por ele porque ele tem a Ferrari, ele tem livre-arbítrio? Será que isso é livre-arbítrio? Onde está a verdade disso? Percebe? É claro que ele pode ter uma Ferrari, né? O Osho tinha 30 Rolls Royce, né? Mais, hein? E zoando, sei lá, tinha um monte.
Mas é de outro lugar da Muito Rolls mente, Royce. percebe? Para ele era assim, eu vou brincar, porque isso para mim não significa nada. E eu vou mostrar para vocês que é fácil, entendeu? Só que é de outro lugar da mente. Agora, para uma pessoa que está inserida num contexto, é muita programação equivocada na mente. É assim, eu preciso, por exemplo, estou dando exemplo dessa pessoa, eu preciso ter a Porsche para atrair aquele tipo de mulher. E aí ele vai ter aquele tipo de mulher. Mas onde está a verdade disso, né? E todas as consequências disso. Então, o que é o amor? O que é estar com alguém verdadeiramente? Será que realmente você precisa mostrar todo esse, né, aparato para atrair alguém que você vai estar lá, mas também é para mostrar para os outros, também não é para você. Porque essa pessoa que você quer atrair por conta da Ferrari também não é para você. É porque você quer que os seus amigos vejam, né? No caso dessa pessoa. Então, eu faço isso porque eu sou livre. Eu tenho dinheiro, por isso eu sou livre. É livre nada. Você está lá comprando um apartamento no Balneário Camboriú na cobertura e fala que é livre, entendeu? Todo mundo faz isso. Todo mundo que tem dinheiro tem principalmente novos ricos, né? Que é uma programação mental também. Vai fazer o mesmo roteiro, vai ter o mesmo carro, vai comer nos mesmos lugares. Eu ia falar um restaurante que não posso falar, mas entendeu? Apartamento em Moema. Isso! Que não é? Moema é muito legal, tá, gente? Nada contra Moema, mas é isso. Pessoal, entendeu? não, mas porque eu tô falando o seguinte, porque é uma idealização que parece que foi implantado. Então, Ficou bem sucedido? Vai morar nesse bairro. Aonde está o livre-arbítrio? Percebe? Então, nós somos movidos por crenças, algumas muito óbvias e outras que estão lá no fundo do nosso inconsciente, que a gente nem sabe que estão nos movendo em direção a algo, inclusive em direção ao próprio sofrimento. Se a minha família tem uma crença, se eu tenho lá no meu DNA que eu tenho que ser infeliz para receber atenção, que eu tenho que estar doente para receber atenção, porque é assim como toda a minha família, eu posso estar reproduzindo isso está no meu DNA. O que não significa que você não pode se libertar disso, você pode, tá? Mas tem um processo de desprogramação. Quando essa desprogramação, vamos falar do arbítrio e livre-arbítrio e não livre-arbítrio. Quando essa desprogramação acontece, aí você é livre, tá? Mas você vai usar essa liberdade para quê? Quando essa desprogramação acontece, quem coordena a sua vida é o todo, é Deus, né? É este seu eu superior. Então, quando você vai fazer alguma coisa sem o livre-arbítrio do mundo, sem essa programação, ainda assim não é você que decide, porque é o seu eu superior te falando, siga por aquele caminho e não por esse, entendeu? Então, e é aí que está a liberdade. Para mim, a liberdade é isso. É você estar num grau de tranquilidade tal, de mente aberta e sem programação do mundo, né, o suficiente para que você consiga ser guiado. Essa liberdade serve para que você seja guiado por esse desejo maior, por esse todo. E aí você vai estar muito bem. Porque quando você acessa isso, que também é chamado de alinhamento, né? As pessoas chamam, estou em estado de alinhamento, em alinhamento com Deus, alinhamento com todo, alinhamento com o universo. Este lugar você é livre. Mas ainda assim tem algo te movendo, entendeu? Tem algo te movendo, mas você vai estar muito feliz. Você vai estar muito bem. É um paradoxo interessante, curioso, né? Porque assim, vamos colocar as engrenagens. Então, o não querer ter o livre-arbítrio, ou só ter um processo mental ali, realmente pode ser libertador para uma pessoa. Pode, com certeza. Porque é muita programação, entende? Eu vejo pela minha própria vida, ainda tenho muita programação e eu estou trabalhando nelas, porque essa programação me impede de estar alinhada. No momento que eu acesso a programação, o meu ego vem e fala, não, mas você tem que ir para lá, porque lá é que é legal. Não, qual é a verdade?
né? O que é o melhor para mim? Quando eu me alinho e eu percebo isso e vou fazer algo, é perfeito. Começa a rolar as sincronicidades, né? Que vão te provar, olha, você está no caminho certo agora. Ele é fluido, ele não tem obstáculos. Esse é o todo. Esse é o todo falando, vá para lá. Ainda assim, nós somos veículos do todo, certo? É aí que você vai ser feliz. É neste lugar que você é feliz. É neste lugar que você é guiado e ao mesmo tempo é feliz e está realizando o que você veio realizar no mundo, que também é chamado de propósito, tá? Esse é o lugar de maior liberdade que você vai ter. Mas, ó, tem um trabalhinho a ser feito na mente de todos nós, né? É uma questão da consciência também, né? Como é que fica, por exemplo, porque assim, às vezes as pessoas podem confundir com o fato assim, tá, tenho minha consciência aqui. Uhum. Então quer dizer que eu não posso querer nada? Ah, Tem muito disso também, né? uhum, E uhum. não é bem por aí Não, também, né? É um chacoalhão, mas tem gente que vai encarar assim, então eu não vou sim, querer nada, vou ficar aqui, é. vamos ver o que vai acontecer, né? Eu sempre falo isso no meu canal, falo, ai, pronto, agora eu vou entregar minha mente pro meu superior, vou virar uma almofada, não vou mais fazer nada, vou ficar no... Não é isso, não é isso. Porque é um mix, entendeu? Você não vai deixar de fazer as coisas, você só vai entregando mais vezes essa mente, liberando essa mente, e você continua no seu caminho. Aonde você estiver, é o melhor lugar para você. As pessoas começam a estudar espiritualidade e falam: ai, agora eu vou ter que sair, não vou mais poder trabalhar naquela empresa. Agora eu vou virar terapeuta. Primeira coisa que a pessoa pensa. Por quê? Porque, de novo, ela está separando, entendeu? Ela está mudando de time, ela está mudando de polaridade. Ela ainda não entendeu. Ela pode continuar exatamente onde ela está, só que em paz. Entendeu? Fazendo as mesmas coisas, só que em paz, presente. Porque se todo mundo vira terapeuta ou professor de espiritualidade, a gente ainda não integrou. A gente está dizendo que a empresa é do mal. E como é que o mundo vai mudar? Como é que a consciência do mundo vai mudar se não existir mais empresa? Não é mais fácil a gente, com consciência, trabalhar na empresa e levar este lugar de consciência para todos esses ambientes, para a Bolsa de Valores, para a empresa, para todos os lugares? Então é isso, não é largar as coisas, não. Isso aí, de novo, é uma pegadinha do ego para você continuar julgando, continuar com uma mente dual, né, egóica ali. Não é isso, não. Continua no seu caminho, só que cuida da sua mente, para que você consiga fazer o que você faz sem sofrer. É isso, basicamente. E aí você comentou aquela questão do duplo, né? Sim. De acessar informações. Uhum. Tipo, acessar informações do todo, vamos dizer assim, né? Sim. Uhum. A possibilidade, por exemplo, até faço uma analogia de conectar um cabo USB num grande HD universal, que não existe nenhuma informação que não esteja lá. Uhum. Mas o problema é que a gente precisa saber o que a gente quer acessar. E muitas vezes a gente não sabe nem o que quer acessar. Só reclama que não conseguiu acessar. Exatamente. Então, o duplo quântico, né, que é aquele exercício que é feito, teve um pesquisador francês que criou um livro, inclusive, sobre isso, que chama O Duplo, o Garnier Mallet é o nome dele. Então, o duplo, ele fala sobre isso. É um exercício, na verdade, que você está em casa, pode fazer. Se vocês forem no meu canal, tem um vídeo lá sobre o duplo. Se vocês entrarem nos comentários, vocês vão ver a quantidade de milagre e de coisas que as pessoas contam, é absurda. Que é muito simples. Você, antes de dormir, você deita na cama, você tem um problema, determinada coisa, que você não conseguiu resolver. Então, você conversa como se fosse fazer uma oração, e você fala, olha, meu duplo, que na verdade é o eu superior, tá? Tô dando spoiler aqui já. É o Espírito Santo, é o eu superior, é a mesma coisa. Meu duplo, eu tô com este problema, eu não sei resolver. Eu te entrego, resolve para mim. Encontra nesse infinito de possibilidades, desse oceano quântico,
no qual nós somos nessa onda de possibilidades, qual é a melhor possibilidade de resolver este problema e que traga o melhor resultado para todas as pessoas envolvidas. Porque, ó, de novo, ao todo aí, percebe? Não é algo que é só para nós. A melhor resolução, ela vai trazer paz para tudo. Ela vai ser boa para todos. E aí você fala isso, você toma um copo d'água, que ele diz lá que é para tomar um pouco de água, um copo d'água, que ajuda a movimentar essa informação e dorme. Quando você dormir, o seu espírito, perispírito, alma, cada um chama de uma coisa, ele começa a caminhar por esses planos mais sutis, né? Tanto que não sei se todo mundo acredita nisso, mas eu acredito, até fiz curso de viagem astral, então me vi fora do meu corpo e a gente fica, quando a gente dorme, em planos mais sutis. E a gente visita todos os planos, tá? A gente visita, inclusive, planos de muita luz, que é onde ele fala, que ele chama de sono paradoxal, que é um estágio do sono onde você entra em contato com esse seu eu superior, que nada mais é um lugar de muita luz. Todo mundo já viveu isso, que acorda e fala, nossa, eu estava num lugar de uma paz imensa, um bem-estar. Neste lugar, você acessa esse oceano de possibilidades. E aí, o seu duplo, que nada mais é do que você iluminado, o seu eu superior, neste plano de pura luz, escolhe ou coloca na sua mente uma outra possibilidade e a sua linha do tempo começa a mudar. A partir do dia seguinte que você fez isso. Diz ele que em até 40 dias, porque você já mudou no primeiro dia, você já acessou uma outra linha do tempo, você vai começar a ver que as coisas vão começar a mudar. E ele fala que em até 40 dias você já está nesse universo paralelo com a melhor das possibilidades para a sua vida. Existem níveis, então, por exemplo, a pessoa começa a fazer de uma forma e ela vai progredindo em relação a isso, conforme ela vai experimentando? Não, é ela algo faz único. uma vez só, porque a gente, não sempre, mas em geral, a gente visita esses planos fora do corpo, entendeu? O nosso espírito, né, a nossa alma, ela vai sutilizando, se descola do corpo quando a gente dorme, e ela visita esses planos. Claro que não é sempre que ela vai para um plano de pura luz, às vezes ela fica ali, né, em volta do corpo, vai, sei lá, tomar uma cerveja no bar da esquina com um colega que também saiu do corpo. Na Praça da Sé, exatamente. Ai, mas às vezes, e aí tem eu acho que vem muito dessa conversa, né, como se você sintonizasse com o endereço dentro da sua mente, porque isso tudo é mental, né? Então você falou, eu quero ir para esse endereço de luz e eu quero chegar nesse endereço de luz dentro da minha própria mente e que seja feita uma escolha para mim melhor do que a que eu fiz e que resolva essa questão. E isso, nossa, funciona muito. Existem várias maneiras de fazer isso. O Joseph Murphy, eu não sei se você já ouviu falar de um livro chamado O Poder do Subconsciente. Eu adoro Joseph Murphy, tem esse livro aí. Meu querido também, ele é meu querido. Eu tenho muitos livros dele, eu gosto muito. Eu tenho uma gratidão, assim, foi um dos primeiros livros que eu li dessa época, 16 para 17 anos que eu comecei a ler esses livros, e eu praticava as coisas dele, e tudo que ele fala funciona. Tudo que ele fala nesse livro é verdade, não tem uma coisa ali que é mentira, entendeu? Ele é incrível, ele era de uma fé imensa, e ele falava isso de uma forma diferente, mas era a mesma coisa. Ele falava assim, olha, antes de você dormir, conversa com o seu subconsciente e fala, eu estou com essa questão, eu vou dormir e amanhã cedo eu vou acordar com a resposta para este problema. Então você definiu, você deu ali um comando para a sua mente. E a sua mente é muito poderosa, a sua mente é a mente que está unida à mente de Deus, né? Ela pode estar circulando por esses planos mais materialistas? Pode, mas ela também pode se sintonizar com o sutil, porque você também está lá. Então, ele dava esse comando e no dia seguinte, às vezes, a pessoa acordava e vinha a resposta para o problema. Várias vezes já fiz isso, funcionou. Faz tempo que eu não faço as coisas do Murphy, mas é a mesma coisa. A gente tem o acesso a este
lugar de consciência universal que tem as respostas para todos os problemas. Com certeza. Dessa linha do novo pensamento aí, é o meu autor favorito, é o Joseph Murphy, porque ele tem vários que escrevem nessa linha, mas ele tem um tempero especial mesmo, né? Você falou dessa questão também tem o experimento da dupla fenda, né? O Hélio Couto fala muito sobre isso, outros autores, que é a questão de como nós, como observadores também, podemos interferir no processo, né? Que é aquela coisa do soltar ou não soltar. Sim. De estar junto do fluxo ou, de repente, fazer uma perguntinha ali que joga você de novo para uma realidade que você está sofrendo, né? Tem também esse contexto envolvido no trabalho? Com certeza. Você fala no trabalho duplo? Isso. É a mesma coisa. Porque, assim, o que acontece agora, nossa, me fazendo ir para um lugar muito fundo aqui da mente que eu nunca pensei, mas obrigada pela pergunta. Na verdade, é assim, ó, o que acontece com essa decisão? A gente decide algo, manda ali um comando, e a gente vai se sutilizando, a gente pode fazer isso em estado meditativo também. Da mesma forma que a gente faz dormindo. É que a pessoa na meditação, ela vai ter que fazer tudo isso consciente. Então, o que ela fala? Olha, eu quero encontrar uma resposta para o meu problema, né? Ou eu tenho uma determinada doença, eu sei que existe um lugar de perfeição dentro da minha mente. Existe uma matriz que deu origem a este corpo que me criou perfeito. Isso é muito palavras do Joseph Murphy, né? Que me criou perfeito, eu sou divino. Então, eu vou dentro da minha mente até esse lugar mais profundo de luz, aonde eu temporariamente me descolo dessas ideias de indivíduo, de ser que tem esses problemas aqui no espaço-tempo, acesso esse oceano de possibilidades que é o estado de onda, que também é chamado de estado de unidade, e que é o que nós somos em essência. Nesse lugar, você é pura luz, você é puro poder. Então, se acessou, você já vai voltar diferente. O milagre é isso, o milagre é você vai para esse lugar mais profundo da mente, de luz, de perfeição, você lembra que você é perfeito e aquela crença, aquele medo, aquele não perdão, a gente não sabe o que gera, por exemplo, as nossas questões de saúde, né? Mas elas estão todas associadas a algo dentro da nossa mente, a uma barreira que nós mesmos impomos a nós, que pode vir da culpa, pode vir do medo, pode vir da raiva, né? Tem um cara que eu amo, que é um psicanalista chamado Gabor Maté, ele só fala sobre isso, sobre o trauma e sobre as questões que dão origem às doenças, né? É sempre um não perdão, é sempre uma raiva reprimida. Ele é um pesquisador. Se alguém tiver dificuldade, uma mente muito científica e quiser entender isso, o Gabor Maté e o Joe Dispenza também é um cara bem bacana que fala sobre isso. Então, esse do Joe Dispenza é mais conhecido, né? E ele é professor de meditação, maravilhoso também. Então, e ele trabalha com remissão espontânea de doença, que ele está fazendo um trabalho incrível com meditação agora. Então, a pessoa acessa esse lugar, então é como se ela falasse, é verdade, eu sou perfeito, por que eu estou sentindo essa culpa? Por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu estou sentindo essa raiva? Quando você volta para o seu corpo, porque quando você acessa esse estado de mente, de luz, de onda, você é como se você saísse do seu corpo e fizesse assim, ó. Entendeu? Você vira tudo. Você vira tudo. E esse estado é de felicidade plena, de amor, e não cabe num corpo. Só que quando você acessa isso, você também acessa esse poder de falar, nossa, por que eu criei tudo isso para mim se eu sou perfeito? Quando você volta, aquela crença não está mais ali. Ou você já mudou, você já vê o passado de uma outra forma, se tinha um não perdão, e a doença não vai permanecer no corpo, entendeu? Se a crença que gerou a doença não está mais, porque você acessou esse lugar de luz, de perdão, de gratidão, numa frequência muito alta, quando você volta para o corpo, você não tem mais a doença, entendeu? Então, é o estado de onda. Esse é o estado de onda. O estado de onda é o estado onde a gente ainda não se manifestou no mundo físico.
é puro potencial. Ali estão todas as possibilidades, todas as possibilidades. Tem você doente, tem você bem, tem você fora do tempo e espaço já, tem todas as possibilidades. Você vai até esse lugar e você volta transformado. Então, eu acho que o duplo é meio isso. E a gente pode fazer isso com meditação também. Nossa, lá no Joe eu estou estudando muito as coisas dele, porque são remissões de doenças tão absurdas. Tem uma mulher, por exemplo, no documentário dele, que ela retirou a tireoide com cirurgia, e ela começou a fazer as meditações, começou a acessar esse estado de puro potencial por meio da meditação, e ela começou a passar mal. Ela estava tomando hormônio da tireoide, porque ela não tinha mais tireoide, ela tinha tirado, e ela começou a passar mal com os medicamentos. Eles foram fazer os exames e o hormônio dela estava muito alto. E o médico falou: não, eu dei o hormônio na medida do que a sua tireoide trabalhava, então por que está tão alto assim? Vamos refazer os exames? Foi fazer o exame, depois de um ano dela lá fazendo as meditações, ela criou outra tireoide, por isso que o exame estava alterado, porque ela estava com excesso, entendeu? Nossa. A tireoide que ela criou estava trabalhando muito bem e ela estava jogando mais medicamento ali. Isso tudo é documentado, tá, gente? Tem toda a documentação do antes e depois de cirurgia, tudo ele tem para provar. E está acontecendo de baseada isso agora, nas meditações. Então você vê que as coisas estão mudando no mundo, né? E a gente já está podendo acessar essas possibilidades aí para nós, muito boas. Quem quiser, tá aí, né? E por que você acha que ainda a física e a ciência moderna, vamos dizer, a física tradicional, né, a ciência moderna, eles têm tanta dificuldade ainda em admitir essas questões, né? Existem até alguns bloqueios, algumas tentativas até de desmoralizar quem está falando sobre isso e tal. E você acredita que existe uma possibilidade de integração em algum curto espaço de tempo? Acredito que existe uma possibilidade de integração, sim. Num curto espaço de tempo, eu não sei. A questão é, isso vai continuar acontecendo. Só que quem já acordou tem que fincar o pé nesse lugar. Se quem acordou fica com o pé num barco, um pé no outro, a gente nunca vai conseguir integrar, entendeu? Porque essas pessoas têm muito medo. O que faz com que as pessoas não consigam aceitar isso é o medo. A própria física quântica, né, desde o início, quando a física quântica foi canalizada, né, os caras que canalizaram, o Schrödinger, os caras que canalizaram a física quântica, eles estudavam o Vedanta. Eles entendiam que o mundo era Brahman, que o mundo, em essência, é uma coisa só. E eles falavam assim: a única coisa que me faz entender a física quântica e que faz sentido para mim é o Vedanta, e está tudo aqui. Então, eles já trabalhavam com isso. E hoje você vê um físico falando assim: ah, não, a medição do experimento da dupla fenda lá, o aparelhinho que faz a medição, não é uma pessoa. Então não dá para dizer que a sua consciência que escolheu, né, e que estava lá observando e que fez colapsar a função de onda, porque era um aparelho. Então não era uma pessoa. Então a sua consciência não cria a realidade. Eu falei, gente, mas você vai fazer esse experimento 1 milhão de vezes, você tem que medir. Porque como é que eu posso provar que quando eu olho aquilo vira matéria e quando eu não olho a onda? Eu preciso de um aparelho para medir, né? A física quântica, se a pessoa não entender esse experimento a partir do que ele está provando, ela não consegue mudar. E tem físicos que falam: eu não vou estudar física quântica, vou ficar na física, porque esse negócio é muito esquisito para mim. Quase que nem aceitam que a física quântica é uma ciência. Pra você ter uma ideia do nível da coisa. Então, existe muito medo. E eu acho que isso é medo. Eu acho que é medo porque no momento que você aceitar o que o experimento, por exemplo, não só da dupla fenda, mas qualquer outro, gato de Schrödinger, todos eles, né, estão realmente falando, né, você vai ter que aceitar que você não tem o controle de nada.
que você não é o dono da razão, que existe algo além que nos mantém existindo, que é pura luz, que é puro amor, que é o bendito estado de onda. Que a gente colapsa, a gente pega essa amálgama toda de luz, coloca dentro da nossa mente limitada e fala, eu vou fazer essa escolha. Então você pega essa luz, congela ela e transforma em algo material, que tem a ver com as suas crenças. Isso é o colapso da função de onda. Do mundo imaterial, dessa massa cósmica, desse oceano cósmico, a gente vai densificando a partir dos nossos próprios pensamentos e escolhas até transformar em matéria. Tanto é que existem muitas pessoas que conseguem ver a aura, por exemplo. Acho que o Cabral veio aqui, né? Cabral veio. Ele foi um professor meu maravilhoso. Ele é um cara que vê a aura. Então, ele é um cara que ele vê, por exemplo, ele viu numa amiga minha, a minha amiga, ela ia ter um bebê e ela nem sabia. E ela já estava para engravidar. Ele viu na aura. Como que isso acontece? Porque aquilo que é possibilidade começa a se densificar. E não é todo mundo que consegue ver. Então, as partículas, elas vão se aglomerando para formar aquilo que é o que você desejou. E aí pode ser de qualquer nível, com livre-arbítrio, sem livre-arbítrio, a coisa é a mesma, né? Você desejou, você vai ter coisas boas o quanto ruins, né? O seu sentimento vai fazer com que você crie, dependendo do que você está sentindo, coisas boas ou ruins. Então, é sentimento, imagem, você plasma no mundo físico o que quer que você queira ou que você não queira, dependendo do sentimento. Gente, isso é explicado, dá para explicar passo a passo como isso acontece, por meio da física quântica, principalmente. Mas a pessoa fica, né? O próprio Einstein, inclusive, ele dizia que aquele experimento que prova que as partículas estão conectadas, né? Que pega uma partícula aqui, ele faz uma interação com outra partícula, daí ele estende, ele coloca uma partícula num lugar do mundo e fica essa partícula aqui nesse lugar. Quando você mexe nessa partícula, aquela partícula que interagiu com essa aqui em determinado momento, ela se move da mesma forma, provando que nós estamos conectados. E o que acontece com um afeta todos de alguma forma. Por quê? Porque nós somos um em essência, ponto. E o Einstein, quando ele encontrou pela primeira vez, deu de cara com esse experimento, o que ele falou? Ah, não, isso não tem explicação, isso aí isso é chamado de fenômeno fantasmagórico. Porque se ele ia ter que aceitar, entendeu? Que em essência nós somos um. E até hoje tem gente que não aceita, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Chega num ponto que fica inexplicável de uma forma linear, de uma forma científica, né? Até se deu o exemplo do Cabral, ele é um cara que ele tem essas percepções espirituais, mas é um cara também profundamente acadêmico, né? Mas eu gosto disso, eu sou muito dessa linha também. É um plus, eu acho. Eu acho muito importante, porque tem gente que só vai entender, só vai atravessar essa ponte se conseguir entender o link, entendeu? Se fizer esse link. Mas ainda assim, as pessoas têm muito medo. Então, elas vão até a beira da ponte e falar: não, eu prefiro ficar aqui com a minha interpretação do que é isso, essa galera tá viajando, do que estudar. Porque se ela for estudar, ela vai entender. A questão é, será que ela quer entrar nessa toca desse coelho? Eu entrei e eu não vou sair mais. Então, eu vou fazer a minha parte. Pode chamar de louca, pode chamar de caça-fantasmas, entendeu? O que eu sei é que algum dia, porque esse é o futuro, percebe? Da mente. Em algum momento, toda a mente caminha para elucidação desses enigmas, que é nós somos o mesmo ser, nós somos tão poderosos quanto Deus, porque nós somos Deus. Nós somos Deus em essência. Então, todo mundo caminha para esse entendimento. É só uma questão de tempo. Se eu cheguei aqui, por que eu vou voltar? Entendeu? Eu não vou voltar. Não tem sentido voltar. Não. Porque aquela coisa, década após década, a população, digo assim, as pessoas que não estavam iniciadas em algo, elas ficaram conformadas, entre aspas, com a seguinte situação. Tal assunto é assim e ponto. Ou então, você vai para um lugar ruim.
Nossa, não é? é. Aí, esse medo foi desencadeando outras coisas, tal. A mídia soube trabalhar muito bem isso, coloca lá uma figura-chave, aí coloca uma influência, aí coloca um símbolo, o pessoal vai se adequando. Eu acho que nós temos uma ruptura num momento muito interessante, que é o questionador tem o direito de, hoje, trilhar várias possibilidades sem ser podado. Então, Com certeza. um momento chave agora, mais do que qualquer outro. Com certeza. E assim, você falou um negócio tão importante, porque o que você decidir ver, você vai ver. O que não significa que é a verdade. Porque se a minha mente, por exemplo, está fechada e eu quero provar que isso não é assim, eu tenho todas as possibilidades de fazer isso. Ao mesmo tempo, se eu quiser entender o que tem do outro lado dessa ponte, eu também tenho, e a internet, ela tem um papel chave nisso, porque a gente está integrando tudo, entendeu? O poder que era de determinada mídia, de determinada religião, tipo, não cabe mais, porque todo mundo consegue acessar o que quer agora. Nossa, a inteligência artificial, né? Eu fiquei outro dia estudando com o ChatGPT um assunto que só a maluquice do próprio ChatGPT para me aguentar. E eu fiquei com ele no experimento de física quântica, que é o experimento da escolha retardada, que eu queria entender, que é um experimento novo, que está todo mundo falando desse experimento agora. Eu fiquei umas 4 horas com o ChatGPT. E ele foi falando, e eu fui, mas é isso, mas por que não é isso? E ele foi explicando, é isso, é por esse caminho. E ele foi me ajudando a entender. E eu falo, cara, que gratidão. Se a gente quiser, a gente acessa o que a gente quiser agora. E não só enquanto informação no mundo, mas a possibilidade de acessar desse campo coletivo está muito mais fácil. Esses milagres, por exemplo, que estão acontecendo no Joe, que eu tenho acompanhado já há uns 3 anos, eu estou acompanhando de remissão espontânea. Quem está passando por essas remissões não é mais um Buda no Nepal. São donas de casa, entendeu? Que resolvem começar a meditar, que tem 50 tumores espalhados pelo corpo, e depois de 6 meses meditando, vão fazer um escaneamento e não tem mais. Então, essa possibilidade já está disponível para todos, porque pessoas trabalharam nesse lugar da mente e trouxeram aquilo que era muito, né, de um lugar muito inacessível para cá. Então, a gente já está começando a entrar em contato, né? Os extraterrestres também, a história dos extraterrestres, né? Que até aparecem no trabalho dele, que eu acredito muito nisso, porque eles não estão fisicamente aqui. A energia, ela se eleva tanto que essas pessoas entram em outra dimensão, aonde eles conseguem atuar nas curas. E aí sim, eles vão lá e trabalham junto com as pessoas, ajudam, tiram, mas cada relato assim, gente, é impressionante, coisa que eu só tinha visto naquele livro Autobiografia do Yogi, de um yogi, e que eram yogis indianos, enfim, que faziam. A galera aqui, simples, pessoas simples, estão conseguindo fazer. Então, o que está acontecendo? Tem alguma coisa na mente coletiva que está mudando, né? O acesso à informação, né? Até esse livro que você falou, acho que ele é um grande responsável por muitas pessoas terem um caminho diferenciado, né? Cada livro tem. Esse livro está ali, inclusive, a autobiografia nessa prateleira aqui. Eu amo. É um livro divisor de águas, assim como você falou o tal do Bashar, né? Que o pessoal olha Bashar, acha que aquele cara chama Bashar, mas na verdade ele fala que é uma consciência extraterrestre. Sim. Né? E ele vai até o Bashar. Olha que interessante, porque tem um documentário dele chamado First Contact no Vimeo. Quem quiser, dá para alugar esse documentário, onde ele conta a história dele, primeiro contato. O documentário, ele conta toda a história dele. Como que ele canaliza o Bashar? Não é o Bashar que vem para cá. Quando ele canaliza, a frequência deles, colocaram lá os eletrodos e fizeram toda a experiência nesse documentário, a frequência dele se eleva de tal forma, ele tem, inclusive as pessoas dão risada, porque ele tem um chilique quando ele começa a receber,
que na verdade é o sistema nervoso dele se adequando a essa frequência alta. Toda vez que a gente vai para essa frequência alta, em meditação, eu passo por isso às vezes, se vou para uma frequência muito alta, meu corpo começa a tremer, porque aquele sistema nervoso ele precisa se adequar a essa frequência. E o Bashar, na verdade, ele tá na mente dele nessa frequência alta, então ele senta e vai rapidamente para essa frequência alta, onde o Bashar consegue atuar. É demais, é demais. Não, e o pessoal fala assim, mas processos mediúnicos tem esses espasmos, né? Sim. Por conta do acoplamento Isso. e tudo mais. Então, é muito interessante a gente ver essas milhares de possibilidades que hoje a gente está colocando aqui para as pessoas. E esse um curso em milagres, é algo que você baseia muito do teu trabalho, certo? Sim. E eu gostaria que você falasse das possibilidades. Eu sei que tem o teu canal no YouTube, né? Tem o teu Instagram também, que você trabalha bastante lá. Sim. E quais são as possibilidades para as pessoas que já vão seguir, que eu já vou deixar aqui na descrição, a gente vai ter os collabs aí, para que você possa já ir lá, se inscrever, já ir lá também fazer o backlink. Mas novidades, possibilidades para as pessoas que querem estudar contigo, né? E fazer parte desse seu universo. Bom, eu tenho o meu canal, que é o Escola da Liberdade, que é um canal que eu tenho desde 2018, que a base de tudo que eu falo está lá, e eu falo sobre diversos temas, até coisas do cotidiano, né? Trago coisas que estão acontecendo às vezes na semana, e eu sempre, a minha preocupação é colocar no início aquilo que está sendo falado do cotidiano, a gente vai conversar sobre o bendito 3 e Atlas, todo mundo só quer saber disso, mas no final eu sempre trago um pouco desse lugar de mente unificada, que é esse lugar mais profundo que esse livrinho aqui trabalha. Já que você falou desse 3 e Atlas, eu vi também que você falou que você coloca nesse contexto lá no teu canal, que é um chamariz, mas é algo, assim, digamos que inusitado, né? O que você tem a dizer, assim, desse universo, dessas diversas possibilidades que vão aparecendo aqui e acolá? Tem alguma coisa que você considera realmente bem impactante nesse cenário? Tenho. E o meu trabalho vai ser ajudar as pessoas a não sentirem medo, mas eu tenho. Então é o seguinte, eu sigo o trabalho de uma pessoa, de um mestre espiritual chamado Matias de Stefano, que eu confio muito no trabalho dele, e há umas 3 semanas, ele está no Egito agora, ele tem trabalhado muito no Egito, ele disse num trabalho dele que o 13 Atlas não é. O 13 Atlas é o trailer, entendeu? O 13 Atlas é o trailer, o filme se chama Apophis e virá em 2029. Ele vai passar a 31 mil quilômetros da Terra no dia 13 de abril, uma sexta-feira, 13 de 2029. Então, o Matias, ele descobriu isso acessando, né, a intuição dele. Ele é um cara que ele tem toda a memória de todas as encarnações dele. É um trabalho muito profundo que ele faz. E quando ele falou, eu senti um negócio diferente. Porque eu já estava com essa intuição. Até fiz um vídeo no meu canal. Falei, 3 Atlas não vai dar nada, gente. Não é isso. É assim, o 3 Atlas é tipo assim, ó, olhem para o céu. Só olhem para o céu. Mas não sou eu, entendeu? Só fiquem olhando para o céu. E aí o Matias contou que o 3 Atlas, ele é um asteroide, o 3 Atlas não, o asteroide que vem em 2029 se chama Apophis. E o Matias, a partir de dezembro, vai começar a fazer um trabalho de preparação, que ele chama de trabalho alquímico na mente das pessoas que estão trabalhando com ele. No meu canal eu já estou fazendo esse trabalho, mas eu vou fazer mais, eu vou focar mais nisso, que é de tirar as pessoas do medo, porque tudo que está dentro é igual ao que está fora. Então, o Apophis, e até o fato deles terem colocado esse nome no asteroide, foi algo que me fez pensar, né, o quanto de criação de realidade a gente não tem a participação, porque Apophis significa Deus do caos e da destruição.
tá? Ele foi colocado por quem descobriu lá o asteroide há muitos anos atrás, e ele é o que vai passar mais próximo da Terra depois do asteroide que destruiu, acabou com os dinossauros, ele é o que vai passar mais perto. Ele vai passar entre a Lua e a Terra. 31 mil quilômetros. Então, ele tem o potencial de poder causar alguma coisa, mas, e aí começou a fazer tudo muito sentido para mim, porque eu ficava assim, cara, 3 e Atlas, invasão alienígena, então os caras azuis vão descer aqui, é isso que vai acontecer? Isso vai unir porque eu penso assim, por que isso está chegando? Isso tem que ajudar na mente coletiva a gente a evoluir, né? De que forma a gente poderia evoluir se os caras vão chegar aqui e falar, não, agora a gente que manda daqui. A gente azul, a gente que sabe, vocês não mandam mais nada, vocês estão fazendo tudo errado. É impossível, é impossível. Agora, algo realmente sólido, né, como um cometa, e que possa trazer uma ameaça para o planeta Terra, pode fazer as pessoas desistirem das suas mentes individuais e das suas guerras, percebe? Porque a gente vai ter que se unir, a gente vai ter que pensar diferente e parar de vibrar no medo para, inclusive, mudar o destino deste asteroide. Pesquisem, chama Apophis. Pesquisem o significado, tem todo um significado que o que não vou dizer me preocupou, mas o que me fez mais pensar é assim, como os caras botam o nome de um cometa de Apophis, né? Entendendo o quanto a gente cria de realidade em cima das coisas. E qual é o significado desse cometa? Caos, destruição, morte. Então, a gente vai ter que se unir aí e vai ter que sair do medo. E o resultado vai ser, a gente vai passar uma régua aí em como vai estar essa mente da humanidade, passando uma régua, se a gente tiver numa vibração um pouco melhor, tem um resultado. Se não tiver, se tiver na guerra, se estiver pensando em arma nuclear, eu não sei. Eu escuto o Matias falar isso desde 2016. Ele fala assim, ó, se a humanidade não acordar, a gente vai acordar à força. E ele falou, desde 2016 ele já falava, que um cometa por volta de 2029, 2030 viria se a gente ainda tivesse nessa mente muito reptiliana enquanto humanidade, né? E tá aí, 2029 tá aí, ele vai iniciar esse trabalho agora, ele tem toda uma explicação, pesquise o trabalho dele sobre o Apophis, que é muito importante, ele faz toda uma conexão, vai ter uma conexão com o eclipse que vai acontecer o ano que vem, em cima do templo de Karnak, em Luxor, no Egito, tem a ver com a história deste cometa de 2019, e ele vai fazer esse trabalho de alquimia dessas mentes para liberar do medo, porque o nosso medo pode influenciar e muito, assim, de forma positiva ou negativa. São informações assim que servem para as pessoas também pesquisarem, entrarem em sintonia, refletirem com todos esses assuntos que você colocou à disposição, pessoal. É isso aí. É isso aí. E vamos sair do medo. É o que a gente tem que fazer agora. Tem o meu Instagram, que é o @Escola da Liberdade, que eu já montei um pouco há menos tempo, mas está lá, o @Escola da Liberdade, que tem um conteúdo complementar. E os cursos do Escola da Liberdade, dentro lá do Instagram tem o Linktree, que tem o curso que é Introdução à Mentalidade Unificada, que é bem completo mesmo, e que traz um pouco da explicação do que é esse livro aqui. Tá? Perfeito. Então, você que está aí em casa, vai ter aqui todos os links, né? Todas as colaborações aqui embaixo para você já se inscrever, já procurar o trabalho dela. Assista novamente esse episódio, marque os pontos importantes, mande para as pessoas que você quer ver bem, para que as pessoas também possam interagir. Maravilha, pessoal. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você também estar aqui, passando aí um pouco das suas vivências, contribuindo aí com o público do canal. E eu quero abrir esse espaço para você dar uma mensagem final, pessoal. Obrigada. Agradeço você me receber aqui, agradeço a oportunidade de poder falar disso, que é algo tão profundo, né, e desafiador para algumas pessoas. E é isso, obrigada mesmo.